pessoal, eu voltei e dessa vez nós vamos fazer agora no papel. Eu mostrei para vocês no vídeo anterior como que a gente trabalha com a mulagem, que é cortar o tecido e fazer no próprio tecido. A ideia que eu tive de mostrar para vocês dessa forma é para exatamente acontecer o que eu ouvi de algumas meninas que me mandaram um feedback e me escreveram que viram que é fácil, que não é difícil. Então, como vocês tiveram uma noção na aula passada como fazer uma saia, qual que é o destino de pence e qual que é a aplicação daquilo que nós fazemos no papel, para vocês verem na prática aqui no tecido como é que é feito, agora eu vou ensinar para quem quiser aprender a passar as medidas do papel pro molde. Então, quem trabalha com, por exemplo, com uma tabela de medida, você não vai fazer uma peça sob medida no seu próprio corpo. Ah, Raquel, eu tenho uma tabela e eu quero fazer uma saia, como é que eu faço isso com o papel? Então, como eu acredito que vocês estão acompanhando meu pensamento do início, que também uma ideia minha é não ser tão rasa de explicar só onde colocar as coisas. Por exemplo, quando eu disse aquele dia da pence, para que serve uma pence? Pence são todos os recortes ou as adaptações, costura com adaptação, curva, que fazem com que a peça tenha anatomia e que ela entre no formato do seu corpo. Então eu quero também, junto com as explicações, ir passando para vocês para que exatamente que serve cada processo, o recorte, quais são as funções, o que a gente pode fazer com isso também. Então vamos para o papel hoje, eu vou trabalhar sentada por conta disso, para vocês acompanharem. Eu vou tomar a base agora de medidas do manequim, que foi o primeiro vídeo que eu fiz de como a gente tira a medida. Então eu já tenho as medidas aqui escritas e nós vamos trabalhar, eu vou fazer tudo como se eu estivesse construindo do nada. Então suponho que essa é a minha cliente, eu tirei a medida da minha cliente, ou essa é a minha tabela de medida industrial e agora nós vamos começar a fazer o molde. Então venha comigo que vocês vão acompanhar como é que nós fazemos. Vamos lá. A cintura nós temos 73, quadril 103, a altura do quadril é 19, o comprimento da saia que eu vou fazer é de 50 centímetros. Para vocês fazerem uma base, vocês podem trabalhar com um número menor, eu recomendo até 40, já faz uma base legal para vocês trabalharem. Aí vocês conseguem fazer alguns modelos já de saia como esse daqui. Como nós trabalhamos então, vamos passar para o papel 1/4 do molde. Das medidas no molde, me desculpe. 73 dividido por 4 é igual a 18,25. 103 dividido por 4 é igual a 25,75. Eu preciso do 25,75, que corresponde ao mesmo quadrado que eu fiz aquele dia, que é a medida do quadril. Esse é o princípio do molde, como eu disse para vocês mesmo. O que nós vamos fazer então, Raquel? Vamos passar para o molde, para o tecido, para o papel agora. 1/4 do quadril mais o comprimento da saia, da forma que eu vou fazer aqui então. Na horizontal, 1/4 do quadril, 25,5. 25,5 bem aqui, deu 25,75. Mais 50, que é exatamente o comprimento da régua. Meninas e meninos, eu recomendo tanto o uso do esquadro, ele é essencial, ele é tão importante quanto minha fita métrica e a caneta para modelagem. Modelagem é pura geometria, tá? Então essas réguas são maravilhosas. Eu super recomendo. Essas aqui tem curvas também, ó, são ótimas. São muito boas para auxiliar na construção do molde, fazer umas curvas perfeitas. Só que o esquadro é essencial. Então fiz o esquadro aqui. Nós temos a altura ou comprimento da saia. E nesta medida aqui, nós temos 1/4 da medida do quadril. Perfeito! Segundo passo, após a construção desse retângulo com as medidas indicadas, você vai marcar a altura do quadril. Na nossa tabela aqui nós temos o 19.
que é o nosso manequim ali. Então, marca 19. Traça uma linha aqui para te orientar. Cintura agora, nós vamos para a linha da cintura aqui em cima, 18 e 25 é a medida que nós precisamos. 0, 18,25. Queda da cintura, que é a adaptação para que a saia vista bem na anatomia do corpo e acompanhe a linha exata da cintura, nós damos uma queda de 2 centímetros no centro da frente da saia, que é isso aqui então, 2 centímetros aqui na linha da cintura. Nossas réguas de curva, eu traço uma linha de lá, como se fosse uma linha de canoa, aqui, e vamos pro quadril. Meninas, não façam linhas muito curvas no quadril, não dá pra fazer exatamente uma reta, é uma curva bem suave, tá? Porque essas diferenças aqui, esse contorno daqui e aqui, já acompanha a anatomia do corpo e o formato. Quando fazemos aquelas réguas de quadril, que elas são assim, fica aquele papinho famoso no quadril. Então já quebra essa linha do quadril fazendo menos curva. Um pouco mais reta. Quebra o canto, para ele ficar mais leve. Na minha saia eu quero ela um pouco afunilada, eu vou tirar 1,5 aqui, linha da barra entrando lá até o quadril. Ups. Meninas, vamos lá. Fio do tecido para orientar nosso molde. Com o esquadro, então nós podemos cortar. Ah, mais uma dica legal se vocês virem no molde. Uma seta assim no molde, ó. Isso que a gente usa muito em indústria. Uma seta assim indica sentido único do tecido. Veludo, por exemplo, ou chamois. São tecidos que é obrigatório que você corte no sentido único. Ou uma estampa que tem um sentido nela, que você não pode tombar, senão você vai tombar o desenho. Nesse caso, você vai orientar o molde para o cortador, coloca essa seta, indica sentido único. Quando a gente pode tombar o molde, então eu posso colocar a frente nessa posição e posso tombar as costas ao contrário para ter um aproveitamento melhor do tecido. Aí eu faço o quê? Eu coloco 2 setas, então indica que ele pode ser tombado, esse molde pode ser tombado dos 2 lados. Que se eu cortar a saia respeitando, obviamente, o sentido do volume, que é do comprimento. Então, eu fazendo isso ou isso, não interfere na minha peça, com questão de tonalidade, ou de sentido de tecido, ou quebra de estampa, que fica um de ponta cabeça e outro não. Então, isso aqui é uma indicação do molde, é um caminho que você coloca para que o cortador tenha essas orientações para fazer o serviço. Nós, como eu disse até num vídeo aí, que eu como modelista me considero a engenheira da peça. E com razão e efeito é assim mesmo. Porque nós norteamos o trabalho, a partir disso aqui, nós norteamos o trabalho do cortador e nós norteamos o trabalho de quem produz, das costureiras. Então o nosso trabalho é muito importante, ele tem que ser feito com cautela, com bastante atenção. Não é difícil, mas nós precisamos fazer isso, aprendendo uns truques, umas referências, umas indicações que facilitam o trabalho posterior dos nossos colegas. Meninas, o molde está pronto, meninas e meninos também, que eu tenho gente que, homens e mulheres me acompanhando. Frente da saia, como meu manequim é 42, eu marco 42. Aqui é a dobra do tecido.
ótimo. Eu vou fazer um molde plano, que eu não deixei margem para fazer a margem de costura, mas eu vou dar umas dicas para vocês. Esse daqui, um molde plano, eu vou tirar, recortar nessas linhas, eu tenho a linha exata do nosso corpo. Esse papel, não pode ser usado esse papel cortado no tecido, porque vai ficar uma saia justíssima, nem vai entrar no nosso corpo. O que nós temos que fazer aqui, quando eu disse aquele dia, nós temos que colocar margem de costura. Dica da modelista. Linhas curvas, não coloque mais de 1 centímetro, que são, no caso, linha da cintura, cava, decote, recorte de busto, quando nós formos para a blusa, que eu colocar os recortes de frente, que tem pence embutida no recorte, não coloque margem mais de 1 centímetro. Por quê? É só uma observação bem rápida. Então, a curva, ela faz assim. Eu tenho essa curva aqui. Eu vou acrescentar 1 centímetro de margem de costura. Reparem na minha nova circunferência. 1 centímetro. Agora eu coloco 1,5. O que eu vou fazendo? Eu vou fechando mais a curva. Nossa, meu desenho tá perfeito. Ridículo. Então, isso daqui, o que acontece? Esse aqui é a linha do seu corpo. Por exemplo, isso aqui é a cava. Se você acrescentar muito tecido aqui, ela vai ficar toda repuxada. Então, o limite de margem de costura para linhas curvas, como cava, decote, recorte, pence, recorte de busto, 1 centímetro só de margem. Quanto menos, melhor. É importante que o que você coloque no molde, na costura, seja respeitado, tá, meninas e meninos? Ok? Então, aqui, nesse caso aqui, agora vamos para uma dica esperta de costura. Você vai fazer um decote canoa, por exemplo. Um decote careca, que é só o tecido com um revel por dentro. O que nós vamos fazer aqui para que esta linha, então essa daqui é perceptível, essa linha com 1 centímetro de margem já ficou menor. Nosso tecido aqui, no caso, não tem elasticidade nenhuma. O que nós precisamos fazer? Nós vamos virar esse tecido. Esse daqui é o que vai ficar por dentro, ele vem aqui, ó. Ele vai entrar por dentro quando a costura estiver pronta. O que nós temos que fazer por necessidade? Pique. O pique, eles são pequenos cortes que nós fazemos com a ponta da tesoura para que o tecido encaixe onde ele precisa ser encaixado. Olha aqui, essa é uma dica bem esperta. Ele confere um acabamento e uma finalização perfeita. O decote não levanta, por exemplo. Se você tomba o tecido repuxa, ele fica bicudo, não encaixa no corpo. Então, isso aqui é uma dica de costura. O que nós vamos fazer aqui? Então, você fez uma linha curva, você vai colocar um revel, vai colocar algum detalhe aqui. Então, esta linha não encaixa dentro dessa, agora ela encaixa, ó. Você chega o mais próximo da linha da costura, isso já será com a costura pronta, e você consegue, na hora que você virar o tecido, ó, ele vai se encaixar. Ó a abertura aqui. Então, a função dos piques na costura é para que tenha esse encaixe bonito, e a curva vai continuar. No caso do papel aqui, eu tenho fica ainda com linhas retas, mas o tecido ele tem um caimento bom. Mas é isso aqui, a função dos piques é para adaptação da margem de costura dentro do tecido quando for ficar embutido. Por isso, nós não usamos mais que 1 centímetro aqui na linha da cintura. Seja para fazer um cos, que vai para cima da linha da cintura, dessa linha aqui, ou seja, para colocar um revel. Então, queridas, aqui está pronto o molde da base. Você coloca a margem. Você quer uma barra mais larga, você acrescenta aqui. O que eu faço? Eu quero fazer uma barra aqui de 3 centímetros. Como eu tenho um ajuste de afunilei ali, eu faço isso aqui, ó. Sobrou o tecido, eu deixo sobrar aqui. Coloco os 3 centímetros aqui.
3 centímetros. 3 centímetros. Isso aqui, quando nós fizermos os moldes de manga, é um recurso muito bom para você já incluir a barra no molde. Aí agora nós recortamos a saia. Ó a barra. Então ela tem um acréscimo que ela encaixa, ó, aqui certinho. Quando você faz a dobra, se você cortar em linha reta, ela vai ficar menor. Aí na hora que você colocar aqui, as meninas que fazem concerto, por exemplo, em quantas calças sociais não acontece isso? E você precisa encurtar o comprimento e a barra, quando você tomba a barra para fazer o acabamento, ela fica menor que a perna da calça. Às vezes você precisa ajustar, ou às vezes você precisa dar uma soltadinha na costura para que ela encaixe. É como se fosse aquela situação. Então, para que a linha da barra da saia não fique maior que o final da barra, você tomba assim, faz isso aqui no molde. Nós temos uma frente pronta, agora nós vamos fazer as costas. Vamos lá, nós vamos fazer agora a parte das costas. Eu dei um corte, senão nós vamos ficar até amanhã conversando. Eu fiz já o esquadro aqui do retângulo com 1/4 do quadril e mais o comprimento da saia, nesse caso que eu já acrescentei a nossa barra. E vamos fazer novamente o processo de 1/4 da cintura, que eu tenho a medida de 18,25. A altura do quadril, que é 19. Eu vou fazer de cima para baixo, que eu tenho costume de fazer isso. Eu já vou trabalhando de lá para cá, já vou limpando o caminho, acelerando o processo. Então marco linha da cintura, linha do quadril, já trabalho com medidas. Com o tempo, quando você começa a entender as coisas, é bacana que você mesmo vai facilitando sua vida. Então você já vai melhorando as coisas, vai antecipando o que você já vai fazendo na frente. Se tiver como, você já vai eliminando do seu caminho, que é uma forma de ocupar melhor o tempo. Vamos lá. 1,5 de pence para as costas, que foi a lição do dia anterior. Nós vamos colocar no acréscimo da linha da cintura. Então vamos lá. Eu coloco aqui 3 centímetros da pence. Eu vou colocar mais 1 centímetro e eu já explico por quê. Então eu vou aumentar 4. Vocês também percebem que nossas linhas ficarão diferentes. É bem como eu fiz na mulagem do vídeo anterior. As curvas no molde fica diferente do que a frente e costa ficam diferentes. Então nesta linha da barra eu entrei 1,5. Eu venho daqui, aqui. Depois eu recorto. Aqui no total, aí aquele 1 centímetro, além da pence que eu coloquei na lateral, eu trago ele aqui, ó, e elimino ele aqui no meio. Então, essa aqui é minha nova linha traseira. Eu venho e mato ela no quadril também, na linha do quadril. Tem muita coisa, queridos, que eu acabei desenvolvendo durante o meu tempo de trabalho, porque eram ajustes que eu fazia no provador. Então, eu sempre falo assim que o provador, ele é nosso melhor professor. Então, como eu trabalho com bastante mulheres, eu aprendo muita coisa, todos os dias eu aprendo. E nessa mesma linha de antecipar os processos ou de eliminar retrabalho, quando eu faço uma peça, eu trago para a prova, ela está errada, eu tenho que voltar para a máquina, eu tenho que desmanchar.
Então, se eu já sei que é um problema recorrente, eu já elimino aqui no molde. É uma observação que serve, que quando eu fiz aqui nesse manequim, vocês podem observar que deu uma sobra atrás, o que ajuda no ajuste da saia no corpo. Por isso que eu trago esse 1 centímetro aqui. Ele entra bem no meio das costas, na curva do meio das costas, quando você coloca o zíper, ele evita que o zíper saia, que ele fique assim. Então o zíper encaixa, assim. Ele entra, também fica anatômico. Vamos ver o que nós temos da nossa nova linha da cintura com pence e nós já tiramos 1 centímetro aqui, nós temos 21,25, 10,5, vamos lá, um pouquinho mais que 10,5 é o meio da minha cintura. Vou descer 12 centímetros para as pences, que é uma altura que eu gosto de trabalhar. Então, esquadro aqui, 12 centímetros. Como eu deixei 3 centímetros, eu preciso eliminar os 3 que eu deixei. Eu elimino eles na pence. O que eu faço? Eu coloco 1,5 para cada lado. 1,5. Isso. 1,5. Olha a nossa pence lá da modelagem. Olha que legal que é isso. Eu sou apaixonada por modelagem, minha gente. Eu sou apaixonada por isso. Ó. Essa é a pence. Casos de exceções, você às vezes mexe nessa linha aqui, tá? Queridas e queridos, não se restringam ao que nós fazemos no papel, nem muito menos aquilo que você aprende nos métodos, porque cada corpo é um caso. Eu vou levar isso para minha vida. E o corpo manda na gente. Nós sabemos como começa o processo. A finalização é o corpo que diz pra gente. Nós, como pessoas que tomo para minha missão de exaltar a beleza do corpo feminino, então eu uso todos os recursos que eu tenho para que a peça, o final dela, seja algo que valorize ainda mais a beleza da mulher. O corpo, as formas, o que eu possa utilizar de recurso durante o processo, como que favoreça o corpo da nossa cliente, da pessoa que está vestindo minha peça, eu vou fazer. Mas cada corpo, um caso. Então, esse aqui é a referência que você tem de como você vai fazer os próximos processos. Porém, cada corpo, um corpo. Quando é o assunto sob medida. Como eu expliquei para vocês também, a tabela industrial, ela é uma média de estatística de outros corpos. Então, eu estou sendo bem objetiva aqui no caso a caso, no pessoal, que é o sob medida. Então, aqui nós temos a pence, um ajuste para o zíper, e a outra indicação para nossa saia não ficar bicuda é fazer uma pence no meio das costas. Entramos 1,5 centímetro aqui também. 1,5 centímetro. E eu venho aqui. Eu gosto de fazer com uma régua mais curva, não é essa o caso, mas você pode fazer assim. Então, venho com a linha do meio das costas. Isso é para eliminar aquele bico que eu falei pra vocês, tá? Morre no quadril essa linha. Tiramos aquele bico. Você vai fazer uma fenda, por exemplo, marca a altura da fenda aqui e respeita essa linha. Se você vai colocar uma fenda com transpasse, por exemplo, aumenta aqui, ó. Aumenta na altura que você quer, mede a altura do seu transpasse aí, que você quer uma fenda, e respeita essa nova medida aqui. Tá? A partir disso você tira a fenda. Então deu 2,5, você vai colocar 2,5, você vai colocar 2,5. E vai traçar a nova linha a partir desse recorte. Isso aqui é dica infalível. Não tem outra solução. Temos o molde de saia, de costa de saia pronto também. Marcamos o fio do tecido. Essa saia eu vou cortar com tecido que possa cortar nos 2 sentidos. Destaco o molde. Mais uma vez vamos observar a pence,
a margem de costura lateral, nós podemos colocar até 2 centímetros. Eu recomendo até 2, tá, queridos? Porque depois vai ficar empapuçando na lateral, não fica bonito. 2 é o limite, eu prefiro trabalhar com 1. Peças que vestem melhor, qual o tipo de costura? Costuras abertas, que você faz um chuleado, que no caso é o overlock, na frente, o molde a frente separada e a costa separada. Depois você só une com a costura reta e abre a costura no ferro. Fica perfeito. Vocês verão no resultado da confecção desse modelo, que agora o próximo vídeo nós vamos pro modelo. E eu vou explicar pra vocês isso aqui, que eu tô falando de costura aberta. Ela é o tipo de costura mais utilizado na alfaiataria. Fica muito bonito, veste bem, não fica com papo, levantando papo no quadril. Queridos, ontem eu tive uma conversa com uma pessoa fantástica. E eu quero muito, sempre agora que eu for fazer um modelo, eu vou trazer dicas de tecido também pra nós, tá? Tá vindo uns tecidos muito bons, tem uns tecidos muito legais. E eu vou trazer tecidos para vocês verem também, vamos explicando um pouco dos tecidos que são adequados para cada tipo de peça. O que eu puder fazer, eu vou fazer. Depois vocês só compram o tecido e se divertem. Minha gente, o que vocês acham de produzir uma peça dessa e falar pra mim como é que ficou, hein? Quem já sabe costurar, já sabe fazer, aí só queria dar uma aperfeiçoada em saber como fazer. Faz uma saia, manda pra mim, marca eu. Eu vou amar saber que eu tô influenciando alguém pra fazer as coisas. Ficar muito feliz. Eu vou já deixar uma lista de material para próxima aula, que vai ser, nesse caso aqui, nós vamos usar 70 centímetros de tecido, um zíper, nesse caso eu vou trabalhar com invisível, de 20 centímetros ou mais, linhas e fios adequados para peça. E quem não tiver overlock, fique tranquilo que eu vou ensinar vocês a fazer sem overlock, a sua peça vai ficar divina, maravilhosa. Por hoje é isto. Eu volto logo e aí nós vamos para a confecção da saia. Eu espero vocês, estou amando, me acompanhem. Por favor, queridos, sigam o meu canal, se inscrevem e vamos fazer esse negócio acontecer. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.